Testemunho de uma irmã que buscou a Deus em meio ao desânimo e viu a restauração em sua vida. Querido irmão, querida irmã, assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de uma serva do Senhor que, em meio a uma luta que parecia não ter fim, experimentou o cuidado de Deus de uma maneira que só Ele pode fazer. Não é uma história de milagres espetaculares, mas de uma fé que não desiste, de uma esperança que não se apaga e de um Deus que nunca abandona os seus. O peso de uma vida sem alegria. Era uma tarde de sábado, o sol já começava a se pôr, e a irmã Maria, vamos chamá-la assim para preservar sua identidade, sentou-se na cadeira da cozinha, olhando para o vazio. As lágrimas escorriam sem que ela pudesse segurar. Não era a primeira vez. Há meses aquele sentimento de vazio a acompanhava como uma sombra. Não era uma tristeza passageira daquelas que vão embora com um abraço ou uma palavra de ânimo. Era algo mais profundo, como se o coração estivesse pesado, como se a alegria tivesse secado dentro dela. Ela era casada, tinha 2 filhos, um lar, um trabalho estável. Do lado de fora, tudo parecia normal. Mas por dentro, algo não estava certo. Acordava cansada, mesmo depois de uma noite de sono. As pequenas coisas do dia a dia, um prato quebrado, uma discussão com o marido, uma conta a pagar viravam montanhas intransponíveis. O pior era que ela não entendia o porquê. Não tinha passado por nenhuma grande tragédia, nenhuma perda recente. Mas a alegria simplesmente não estava mais ali. Senhor, o que está acontecendo comigo? Ela orava em silêncio enquanto lavava a louça. Por que eu não consigo mais sentir paz? Por que tudo parece tão pesado? As lágrimas caíram na água da pia. Ela enxugou o rosto rápido antes que os filhos a vissem. Não queria preocupá-los. Mas como esconder aquilo que nem ela mesma entendia? A busca por respostas que não vinham. Maria tentava se agarrar a Deus. Ia aos cultos, ouvia as mensagens, cantava os hinos. Mas era como se as palavras não penetrassem. Ela orava, mas as orações pareciam bater no teto e voltar. Às vezes pensava, será que Deus não está me ouvindo? Será que eu fiz algo tão errado que Ele se afastou de mim? Uma noite, depois de colocar as crianças para dormir, ela sentou no sofá ao lado do marido, João. Ele percebeu que algo não estava bem há semanas. Maria, o que está acontecendo? Perguntou ele com voz calma. Você não está mais a mesma. Fala comigo. Ela hesitou. Como explicar algo que ela própria não compreendia? João, eu não sei, sua voz tremia. Eu acordo sem vontade de nada. Sinto como se estivesse carregando um peso que não consigo tirar. Até para ir à igreja está difícil. Não é que eu não queira, é que parece que não tenho forças. João a olhou com preocupação. Ele também não tinha todas as respostas, mas uma coisa ele sabia. Vamos orar juntos, disse, pegando sua mão. E ali, na sala silenciosa, eles se ajoelharam. João começou a orar em voz baixa, mas firme. Pai Celestial, o Senhor conhece o coração da Maria. O Senhor sabe o que ela está passando. Dá força a ela, Senhor. Mostra o caminho. Não a deixa desanimar. Em nome de Jesus, amém. Maria chorou mais uma vez. Mas dessa vez foi diferente. Não eram lágrimas de desespero, mas de alívio. Alguém, seu marido, seu companheiro, tinha visto sua dor. E mais importante, eles tinham levado aquilo a Deus. O sonho que mudou tudo. Naquela noite Maria dormiu mais cedo. O cansaço era tanto que assim que deitou, adormeceu. E então, teve um sonho. Ela estava em um lugar escuro, como um túnel longo sem luz. Não conseguia ver nada à sua frente, apenas sentir o chão frio debaixo dos pés. De repente uma voz suave, não uma voz alta ou assustadora, mas clara como um sussurro no coração disse: continue andando. Não pare. Ela começou a caminhar, mesmo sem enxergar. A cada passo uma pequena luz ia aparecendo à frente, como uma lanterna fraca. E a voz repetia: não olhe para trás. Continue. Depois de algum tempo a luz foi ficando mais forte. E então ela viu. Não era um túnel, mas um caminho. E no final desse caminho havia uma porta aberta. Do lado de fora o sol brilhava. Ela podia ouvir vozes, risadas, música. Era como se do outro lado daquela porta houvesse vida. Ela acordou de repente, o coração batendo forte. O quarto ainda estava escuro, mas ela não sentiu mais medo. Aquele sonho tinha sido tão real e tão diferente de tudo que ela vinha sentindo. Senhor, é o Senhor falando comigo? Ela sussurrou. Não houve resposta audível. Mas dentro dela uma certeza, Deus não a tinha abandonado. A decisão de não desistir. No domingo seguinte Maria foi à igreja. Não com a mesma disposição de antes, mas foi. Durante o culto, enquanto os irmãos cantavam, ela fechou os olhos e orou. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu confio no Senhor.
Se o Senhor me chamou para continuar andando, eu vou andar. Mesmo que eu não veja a luz ainda, eu vou confiar. Naquela semana, ela começou a fazer algo diferente. Toda manhã, antes de sair para o trabalho, ela lia um salmo. Não muitos versículos, só 1 ou 2. E orava: Senhor, hoje eu vou dar um passo. Ajuda-me. João, vendo sua luta, a apoiava. Às vezes ele lia a Bíblia com ela à noite. Outras vezes só ficava ao seu lado em silêncio enquanto ela chorava. Mas nunca a pressionou. Sabia que aquela era uma batalha que só Deus poderia vencer. A primeira luz no fim do túnel. Passaram-se algumas semanas. Maria ainda sentia o peso, mas agora havia algo novo, uma pequena esperança. Como se, no meio da escuridão, uma estrela tivesse aparecido. Um dia depois do culto, a irmã Ana, uma das cooperadoras da igreja, se aproximou dela. Maria, tudo bem? Perguntou com um sorriso gentis. Maria hesitou. Não queria parecer fraca. Mas algo dentro dela disse para confiar. Ana, eu não estou bem. Sinto como se estivesse perdida. Ana a olhou com compaixão. Maria, todos nós passamos por vales. Mas Deus nunca nos deixa sozinhos. Você sabe que pode contar comigo, não sabe? E mais importante, pode contar com Deus. Elas conversaram por um tempo. Ana não deu respostas prontas, mas ouviu. E no final, disse: que tal a gente orar juntas? E ali, no pátio da igreja, as duas se ajoelharam. Ana orou com uma fé que contagiou Maria. Pai, a irmã Maria está passando por uma prova, mas o Senhor conhece o fim dessa história. Dá a ela a certeza de que o Senhor está no controle. Renova as suas forças. Em nome de Jesus, amém. Quando Maria se levantou, sentiu algo diferente. Não era que a tristeza tinha sumido, mas era como se alguém tivesse colocado um braço em seus ombros, dizendo: você não está sozinha. A restauração começa. Nos dias que seguiram, Maria começou a notar pequenas mudanças. Não foi de uma hora para outra, mas aos poucos. As manhãs ficaram menos pesadas. Ela ainda acordava cansada, mas agora conseguia levantar com mais disposição. As orações pareciam mais leves. Não eram mais só palavras repetidas, mas conversas verdadeiras com Deus. Ela voltou a sorrir, não forçado, mas de verdade. Um dia, seu filho mais novo fez uma brincadeira boba e ela riu. Foi como se uma janela tivesse se aberto dentro dela. Um sábado à tarde, enquanto arrumava a casa, ela parou por um momento e olhou pela janela. O céu estava azul, as crianças brincavam no quintal. E pela primeira vez em meses, sentiu uma paz profunda. Obrigada, Senhor. Ela sussurrou. Obrigada por não me deixar. O testemunho que abençoou outros. Maria não sabia, mas Deus estava usando sua história para abençoar outras pessoas. Certo dia, uma jovem da igreja, a Luciana, procurou Ana, chorando. Irmã Ana, eu não aguento mais. Sinto que estou afundando. Não tenho vontade de nada, nem de vir à igreja. Ana abraçou e disse: Luciana, você conhece a irmã Maria? Conheço, respondeu a jovem confusa. Ela passou por algo muito parecido com o que você está passando. Por que você não conversa com ela? Maria, ao saber da situação de Luciana, não hesitou. Ela a chamou para tomar um café em sua casa. E ali compartilhou tudo. A escuridão que sentiu, o sonho, as orações, a paciência de Deus. Luciana, eu não vou dizer que é fácil, disse Maria, segurando a mão da jovem. Mas eu vou dizer uma coisa, Deus não desampara. Mesmo quando a gente não enxerga a saída, Ele está lá. Você só precisa continuar andando. Luciana chorou. Mas daquele dia em diante, começou a buscar a Deus com mais força. E com o tempo também encontrou a restauração. A lição que ficou. Hoje, Maria está bem. Não que ela nunca mais sinta cansaço ou tristeza, afinal, a vida ainda tem suas lutas. Mas agora ela sabe, Deus não promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. Ela aprendeu que as batalhas mais difíceis são vencidas um passo de cada vez. Deus fala de maneiras que a gente nem sempre espera, às vezes, em um sonho, outras, na voz de um irmão ou numa palavra da Bíblia. A igreja é uma família. Não somos chamados para caminhar sozinhos. A alegria do Senhor não depende das circunstâncias. Ela vem dele, e ele a restaura no seu tempo. Uma palavra para quem está lendo. Se você está passando por algo parecido, se a alegria parece ter sumido, se as orações parecem não subir, se o peso está grande demais, não desista. Deus não olha para o seu desânimo e diz: você não serve mais. Ele olha para você e diz: vem a mim, e eu lhe darei descanso. Talvez você não veja a luz no fim do túnel ainda. Mas Deus vê. E Ele está dizendo para você, assim como disse para Maria: continue andando. Não pare. Eu estou com você. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.
O caminho da restauração, um testemunho de fé que não desiste. A noite em que tudo parecia perdido. Era uma terça-feira, e a chuva batia forte no telhado de zinco da pequena casa de Maria. O barulho das gotas misturava-se ao som de seus soluços, abafados pelo travesseiro. Ela não queria que os filhos ouvissem. Não queria que soubessem que mais uma vez o dinheiro do aluguel não dava, que as contas estavam empilhadas sobre a mesa da cozinha como uma montanha intransponível, e que o desespero tinha se aninhado em seu peito como um animal selvagem. Senhor, até quando? Ela sussurrou, as mãos trêmulas apertando o lençol. Não era uma oração bonita, cheia de palavras elaboradas. Era um grito, um clamor de quem já não tinha mais forças para disfarçar a dor. Naquela noite Maria lembrava-se de como tudo havia começado a desmoronar. Primeiro foi a demissão do marido, Carlos, depois de 12 anos na mesma fábrica. Cortes de pessoal disseram: a economia está ruim. Depois veio a doença da mãe, os remédios caros, as idas e vindas ao hospital. E então, como se não bastasse, a notícia que mais a abalou: o diagnóstico de depressão em seu filho mais velho, Pedro, de 17 anos. Ele não sai do quarto, mãe. Não come direito. Chora sem motivo, tinha-lhe dito a irmã, com a voz embargada. Maria sentia que estava afundando. E o pior era a sensação de que mesmo orando, mesmo indo aos cultos, Deus parecia distante. Será que ele não está ouvindo? Pensava. Será que eu fiz algo tão errado assim? A visita que mudou tudo. Na manhã seguinte, enquanto arrumava a casa com os olhos inchados de chorar, ouviu batidas na porta. Era a irmã Lúcia, uma cooperadora da igreja, com um prato de comida na mão e um sorriso que, mesmo simples, parecia carregar uma luz diferente. Maria, eu estava passando e pensei em trazer um pouco de sopa. O irmão Carlos está bem? E os meninos? Maria tentou segurar as lágrimas, mas não conseguiu. As palavras saíram em soluços. Irmã Lúcia, eu não aguento mais. Não sei o que fazer. O aluguel está atrasado, o Pedro não quer sair do quarto. E eu sinto que estou falhando com Deus. Lúcia não deu sermões. Não disse Deus vai resolver de forma leve, como se fosse mágica. Em vez disso, sentou-se à mesa, pegou as mãos de Maria e disse: Maria, você lembra quando o irmão João contou aquele testemunho semana passada? Sobre como Deus o sustentou quando ele perdeu o emprego? Pois é, Deus não mudou. Ele ainda faz o mesmo. Mas às vezes a gente precisa deixar ele nos guiar, mesmo quando não enxergamos o caminho. E então, com uma voz firme, mas cheia de compaixão, ela acrescentou: hoje à noite tem culto. Vamos juntas. Não é para resolver tudo de uma vez, mas para você sentir que não está sozinha. Maria hesitou. Como eu vou ao culto assim, com o coração partido? Mas algo naqueles olhos sinceros a fez dizer sim. O culto que quebrou a barreira. A igreja estava cheia naquela noite. As vozes dos irmãos cantando, confia no Senhor de todo o teu coração, ecoavam pelas paredes, e Maria, sentada no fundo, sentia um nó na garganta crescer. Como confiar quando tudo está ruindo? Pensava. Mas então o irmão Paulo, um dos cooperadores, subiu para dar um recado. Não era um sermão longo, mas uma palavra simples, direta. Irmãos, às vezes a gente acha que Deus está longe porque a resposta não vem como a gente quer. Mas Deus não se atrasa. Ele está trabalhando, mesmo quando a gente não vê. Lembrem-se do que está escrito em Isaías 41:13, porque eu, o Senhor, sou teu Deus que te seguro pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Maria sentiu como se aquelas palavras fossem só para ela. E então, sem planejar, sem pensar duas vezes, ela se levantou e foi até a frente. Não para pedir oração em voz alta, não para fazer um discurso. Só para ajoelhar-se em silêncio e derramar tudo diante de Deus. E foi ali, entre lágrimas e suspiros, que ela ouviu não uma voz do céu, não um trovão, mas uma certeza no coração. Filha, eu não te deixei. E não vou deixar. Os pequenos milagres que começaram a acontecer. O envelope anônimo. 2 dias depois, enquanto Maria varria a calçada em frente à casa, uma carta caiu de dentro de um livro que ela havia emprestado da biblioteca da igreja. Não havia remetente, só um envelope branco com seu nome. Dentro, 2 salários mínimos em dinheiro e um bilhete. Para o aluguel. Deus proveu. Um irmão que também já passou por isso. Maria chorou. Não era uma fortuna, mas era exatamente o que faltava para quitar o atrasado. E mais, era a prova de que Deus via. Que ele ouvirá. 2. O emprego que veio do nada. Carlos, seu marido, havia saído cedo naquela manhã para mais um dia de busca por trabalho. Já havia batido em dezenas de portas, preenchido dezenas de currículos, sem resposta. Mas naquela tarde, enquanto esperava o ônibus, um senhor que ele nem conhecia se aproximou.
Moço, você não é o Carlos, que trabalhava na Metalúrgica São Paulo? Sou sim. Por quê? Pois é. Eu sou o gerente da nova oficina que abriu perto da rodoviária. Estamos precisando de um bom torneiro. Se você quiser, pode começar segunda-feira. Carlos quase não acreditou. Mas na segunda-feira, ele estava lá. E no final do mês, trouxe o primeiro salário para casa, o dobro do que ganhava antes. Maria, Deus abriu uma porta, disse ele com os olhos brilhando. Uma porta que a gente nem sabia que existia. 3. Pedro, a luz no fim do túnel. Mas a maior batalha ainda era Pedro. O filho que antes era alegre, que adorava jogar futebol com os amigos, agora mal saía do quarto. Maria orava por ele todas as noites, mas parecia que nada mudava. Até que numa tarde, o irmão Tiago, um jovem cooperador da igreja, apareceu em casa. Tia Maria, posso conversar com Pedro? Só 5 minutos. Ela hesitou, mas deixou. E daquele dia em diante, Tiago começou a visitar Pedro uma vez por semana. Não para pregar, não para forçar. Só para ouvir. Para jogar videogame com ele, para rir das mesmas piadas, para mostrar que alguém se importava. Até que numa quarta-feira à noite, Pedro apareceu na porta do quarto de Maria. Mãe, eu quero ir ao culto com você domingo. Ela o abraçou tão forte que ele riu. Calma, mãe, não vou quebrar. E no domingo seguinte, Pedro não só foi ao culto como ficou para a classe dos jovens. E depois para a campanha evangelística. E 3 meses depois, batizado nas águas, com lágrimas nos olhos e um sorriso que Maria não via há anos. Mãe, eu não sabia que Deus podia me amar assim, disse ele, apertando sua mão. Eu achava que ele só gostava de gente perfeita. E Maria, com o coração transbordando, respondeu: Filho, Deus não ama a gente porque somos perfeitos. Ele nos ama porque ele é perfeito. E ele nunca desiste da gente. A lição que Maria aprendeu, e que mudou tudo. Com o tempo, Maria entendeu que Deus não tira as provas da gente só para nos abençoar. Ele permite que passemos por elas para nos transformar, e para que, através de nós, outros também sejam abençoados. Ela aprendeu que, a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de seguir mesmo com medo. Eu tremia toda vez que orava, achando que Deus não ia responder. Mas aprendi que fé não é sentir, é confiar. 2. Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Se não fosse a irmã Lúcia, o irmão que deixou aquele envelope, o Tiago que não desistiu do Pedro, eu não sei onde a gente estaria. 3. As respostas de Deus nem sempre vêm como a gente espera, mas sempre vêm. Eu queria que Deus resolvesse tudo de uma vez. Mas Ele foi me mostrando, passo a passo, que o seu tempo é perfeito. 4. A igreja é uma família de verdade. Não é só um lugar onde a gente vai aos domingos. É onde a gente é abraçado quando está caindo. 5. A alegria do Senhor não depende das circunstâncias. Mesmo quando as contas estavam atrasadas, mesmo quando Pedro não falava comigo, eu aprendi que a paz de Deus é maior que qualquer tempestade. O dia em que Maria devolveu a bênção. 1 ano depois daquela noite de chuva e desespero, Maria estava na cozinha preparando o jantar quando ouviu batidas na porta. Era uma moça jovem com olheiras fundas e um bebê no colo. A senhora é a Maria? A irmã da igreja? Sou. Entre, por favor. A moça, que se chamou Ana, sentou-se trêmula. Eu não tenho para onde ir, meu marido me deixou, e eu não tenho nem como comprar leite para o meu filho. Alguém me disse que a senhora já passou por coisas difíceis, e que a senhora poderia me ajudar. Maria olhou para aquela mulher e viu ela mesma, 1 ano antes. Sem hesitar, serviu um café, pegou um cobertor e disse: Ana, você não está sozinha. Deus não desampara. E enquanto você não tem um lugar, pode ficar aqui. A gente se ajuda. Naquela noite, enquanto Ana dormia no sofá com o bebê nos braços, Maria orou: Senhor, obrigada. Obrigada por me mostrar que as provas não são para me destruir, mas para me preparar, para que eu possa estender a mão para quem está onde eu já estive. Uma palavra para quem está lendo isso agora. Se você está passando por uma batalha que parece não ter fim, se as contas não fecham, se a saúde está abalada, se a família parece desmoronar, se a fé está fraca, eu tenho uma coisa para te dizer. Deus não te abandonou. Talvez você não veja a saída. Talvez as orações pareçam não subir. Talvez você já tenha chorado até não ter mais lágrimas. Mas Deus está trabalhando. Mesmo no silêncio. Mesmo na escuridão. Lembra do Pedro? Ele achava que ninguém o entendia. Mas Deus usou um jovem chamado Tiago para mostrar que alguém se importava. Lembra do Carlos? Ele bateu em portas e portas, até que Deus abriu uma que ele nem conhecia. Lembra do envelope anônimo? Deus usa pessoas, às vezes até desconhecidas, para ser sua mão estendida. E lembra da Maria? Ela pensou em desistir.
Mas Deus a segurou pela mão e disse: Não temas, eu te ajudo. Hoje, ela é uma das irmãs mais ativas da igreja. Não porque ela é especial, mas porque ela deixou Deus usar sua história. E Ele quer fazer o mesmo com você. O convite que não pode ser ignorado. Talvez você esteja pensando: mas e se eu não for suficiente? E se Deus não me ouvir? A resposta é simples: você não precisa ser suficiente. Jesus já foi por você. Ele não está esperando que você tenha tudo resolvido para se aproximar. Ele está dizendo: venha a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu darei descanso a vocês. Mateus 11h28. Não é uma promessa de que tudo vai se resolver amanhã, mas é uma certeza de que você não está sozinho. Então, continue andando. Mesmo que seja um passo de cada vez. Mesmo que as lágrimas ainda venham. Mesmo que a batalha ainda doa. Porque no final, você vai olhar para trás e ver que Deus esteve com você o tempo todo. E aí, você vai poder dizer, como Maria diz hoje: valeu a pena confiar. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.